Bom dia, oitavo. Vamos fazer a correção, né, das atividades que vocês fizeram ontem, né, que foi a 346 a 348. Então, vamos lá. Na 346, a número 1, ele pede, né, qual é a solução nesse caso. Então, o que a gente viu ontem, né? A gente viu que a gente consegue achar a solução de um sistema, né, através do plano cartesiano, certo? Então, aqui, qual é a solução? Eu tenho as duas retinhas que se encontraram nesse ponto. Toda vez que as duas retinhas se encontram em um ponto, significa que esse ponto aqui de encontro é a solução. Ou seja, é o valor, né, para x e para y que é tanto satisfatório para a primeira equação quanto para a segunda. Porque a solução de um sistema é isso, né? Você achar um valor de x que dê certo tanto na primeira quanto na segunda, e a mesma coisa o valor de y. E qual é? Eu só olhar aqui, esse ponto aqui, uma dica, né? Ele está em cima da reta y. Se ele está em cima da reta y, é porque o x é 0, certo? E quem que é o y, que é o 5, ó, tá entre 4 e 6. Então, aqui a solução vai ser 0 e 5, certo? Aí depois vocês fizeram a 347, né? Na 347, número 2. Quais as possíveis classificações de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas? Bom, eu falei ontem que tem 3 tipos, né? Tem o sistema indeterminado, que é aquele que tem infinitas soluções, o sistema impossível, que não tem solução, e o sistema determinado, né, que a gente encontra apenas uma única solução, certo? Aí depois, na questão 3, ele pede para a gente resolver graficamente e classificar esse sistema. O que eu fiz, gente? Aqui ele não me deu o gráfico, igual eu fiz a número 1, porque quando ele dá o gráfico é muito fácil. Aqui a gente vai ter que construir esse gráfico. Ah, tia, mas aí como é que eu vou atribuir esses valores? É claro que essa matéria aqui, a gente, vai ser de prova. Caso eu peça uma questão para vocês fazerem o gráfico, a gente vai combinar os valores, tá? Eu vou dar esses valores para vocês. Então, é porque esses valores são aleatórios, podem ser qualquer um, tá? Mas aí, para quais os valores que eu fiz aqui? Ah, tia, eu fiz com outros, tem problema? Não. Eu fiz aqui para x igual a 1, para x igual a 0 e para x igual a 2, para a primeira equação. Fiz uma coisinha também que me ajudou bastante, aconselho a vocês ficarem atentos em relação a isso, que é o seguinte: olha a equação primeiro, vê se dá para dar uma reduzida nela. Porque esses valores aqui, ó, 4, 8 e 36, dá para dividir tudo por 4. Porque aí ela fica com números menores, tá vendo? Me dá é até mais fácil na hora de eu fazer as substituições. Então eu fiz assim, ó, para x igual a 1, no lugar do x eu coloquei 1 e achei o y. Qual é o primeiro par ordenado? 1 e 4. Para x igual a 0, coloquei 0 no lugar do x, achei o y. Qual é o par ordenado? 0 e 4,5. E fiz também para x igual a 2, que aí deu 2 e 3,5. Usei os mesmos valores para a segunda equação. Aí eu observei que a segunda equação também dá para eu dar uma reduzida, porque facilita a minha vida. Eu dividi tudo por 4. Gente, lembrando que eu só posso fazer isso se os 3 números derem para dividir por um único número. Beleza. Cheguei nessa equaçãozinha mais simples e fiz para x igual a 1, que aí o y deu 2,5. Para x igual a 0, o y deu 3. E para x igual a 2, o y deu 2 também, tá? Eu até tinha colocado 4 aqui por falta de atenção, mas é um 2, tá, gente? Aí, o que eu fiz agora? Eu vou fazer duas retinhas, porque são duas equações. Eu marquei esses pontos, tá? Ó, 1 com 4. Esse 0, já que o x é 0, o ponto vai ficar em cima do 4,5, ó. Observa que eu marquei aqui. E 2 com 3,5. Aí, esses 3 pontinhos eu juntei e formei a retinha da primeira equação. A segunda agora, ó, 1 com 2,5, 0 e 3 vai ser 3 no y, né? E 2 com 2, ó, 2 com 2. Marquei esses 3 pontinhos, formei a segunda equação. Excluí esse ponto aqui, tá, gente? É porque eu tinha feito, com falta de atenção, eu tinha colocado 2 e 4, tá vendo? Mas isso aqui não tem, não. Aí, tá vendo que as duas retinhas, elas estão o quê? Paralelas. É claro que não tá muito perfeito, né, gente? Eu fiz a mão livre.
Mas se eu fizesse isso aqui de fato numa malha quadriculada, com certeza as duas retas seriam paralelas. E quando as duas retas são paralelas, né, num sistema, significa que ele é impossível, pois as retas foram paralelas, ou seja, não tem um valor para x e um valor para y que seja a solução desse sistema aí, tá bom? Aí depois vocês fizeram a questão 4. Cadê a questão 4? Ó, a questão 3, questão 4. É para vocês classificarem para mim, né? Aí ele me deu o gráfico, é muito mais fácil. Ó, duas retas paralelas é impossível. Aí depois vocês continuaram, né, na 348. Na B é determinado, né, porque as duas retas se encontraram. E na C é indeterminado, porque deu uma retinha só, tá, gente? Quando a gente diz que é indeterminado, o que acontece? É que as duas retas das duas equações são iguais. Aí se torna uma reta só, então ele é indeterminado, tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar. Beijos!